Humilde vier
nosso Deus, Pai querido, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti, hoje e para sempre. Tu és o Deus Criador de tudo, o Senhor de tudo. Nós Te honramos com o nosso melhor louvor, com o nosso melhor trabalho. Recebe, Senhor, como aroma suave. Que seja feito tudo para a Tua honra e glória. No nome de Jesus, amém. Boa noite, sejam bem-vindos, meus irmãos. Graça e paz, amada igreja. Que as bênçãos de Deus estejam sobre todos do seu povo, sobre toda a grande família cristã. Estamos iniciando mais um culto, esse culto vespertino. Agradeço a presença aqui dos irmãos do louvor, agradeço a presença dos irmãos aqui da igreja e os irmãos que nos assistem. Vamos cultuar o nosso Deus, vamos louvar, vamos ouvir a palavra, vamos participar com muito amor, com muito carinho. Nós aqui, você na sua casa, na sua residência, separe esse momento é do Senhor. Então vamos louvá-lo e vamos trabalhar para a obra e ganharmos mais almas. Passamos momentos difíceis, mas o Senhor está no controle de tudo. Bem, meus irmãos, eu tenho alguns avisos antes da gente prosseguir aqui com o louvor, e eu vou passar logo aos avisos. Primeiro dos avisos, dia 9 de maio, domingo que vem, será comemorado o Dia das Mães. Então, nós estaremos aqui também louvando, agradecendo por todas as mães que estão aqui conosco. Sobre a licença pastoral. De acordo com a avaliação médica, o pastor Eliseu continua afastado de suas atividades, tá certo? Mas em algum caso de urgência que o irmão esteja precisando de alguma coisa, ele pode ligar para a secretaria da igreja no telefone fixo ou através do celular 99955-0164. E aí você vai ser atendido pelo conselho. É só você falar com a secretaria e pedir esse momento aí entre você e o conselho. Isso vai continuar durante o período que o pastor necessita para sua plena recuperação. Pedimos à amada igreja, como conselho, que entenda que esse momento é momento de recuperação física, psicológica e principalmente espiritual. A batalha do pastor é muito grande, nós continuamos orando por ele, porque sabemos que o nosso Deus é maior e vai limpar todos os pulmões do pastor e ele vai ficar firme e forte para continuar à frente da igreja. Senhor, também, queridos, eu queria falar sobre uma novidade. Cultos presenciais a partir desta semana. A partir de terça-feira agora, com o culto de oração, acontecendo às 19 horas, os irmãos já vão poder comparecer à igreja, mas é necessário que se faça a inscrição. O mesmo número de celular que eu passei aqui para vocês, vocês podem usar para ligar e fazerem a sua inscrição para o culto de terça-feira. Para o culto de domingo, que nós voltamos ao normal, dia 9 de maio, Dia das Mães, nós vamos ter o nosso culto presencial. Aqueles irmãos que estão dentro das condições físicas e que podem vir à igreja, façam sua inscrição através do telefone que foi dito. Também pode ligar para o telefone fixo, mas é notado o seguinte, nós temos uma capacidade máxima. Então, meus irmãos, apenas aqueles que fizerem sua inscrição é que vão poder adentrar ao recinto aqui, ao templo. Nós pedimos a compreensão dos irmãos, é uma medida preventiva, mas só em estarmos já aqui novamente, voltando ao culto, já é um motivo de muito agradecimento. O culto da manhã é às 9 horas, mas o culto da noite agora passa a ser às 18 horas, não mais 18h30. Isso já tinha sido aprovado pelo conselho, mas devido à pandemia e estarmos todos no culto online, nós agora vamos ativar novamente isso. Então, domingo que vem, culto pela manhã, normal. Culto à noite, às 18 horas. E continuamos pela internet. Tá? Os irmãos ali da mídia vão continuar transmitindo. Então, caso você não esteja em condições de saúde para vir, meu irmão, fica em casa, fica fazendo culto com a gente nesse horário, participa também, mas se cuide, tá certo? Então, aquele que puder, esteja aqui pronto para isso. O telefone, vou repetir mais uma vez, é 99955-0164. Outro aviso é sobre a escola dominical, mais notícias boas. Então, a partir do dia 9 de maio, nós também retornamos às nossas atividades da escola dominical, tá certo? Pedimos novamente aos irmãos que aqueles que ainda não são membros da igreja, ou então aqueles que são membros, mas não participam de nenhuma das salas da escola dominical, ligue nesse número que eu já passei, e você vai poder pedir a sua inscrição em uma das salas.
tá certo? Logo em seguida, alguém da superintendência da escola dominical entrará em contato com você. Mas nós temos também um limite de pessoas por classe. Quando esse limite for atingido, as pessoas serão direcionadas a uma classe maior que vai funcionar aqui no templo. Um aviso importante: o Ministério Infantil não terá atividades presenciais durante o mês de maio. As aulas vão continuar online. Elas vão retornar presencialmente apenas em junho. Então, dentro da IBD, nesse primeiro momento, o Ministério Infantil não vai estar funcionando. Pedimos a compreensão dos irmãos. Outro detalhe: o Conselho, junto com a Secretaria, vai estar fazendo um recadastramento dos membros da igreja. Na realidade, nós implantamos um sistema novo e precisamos atualizar esses dados. Tá? Então, a Secretaria deve entrar em contato com os irmãos através de pessoas que vão falar ou através do WhatsApp. Já estamos avisando. Quando começar, vai ser colocado um aviso para que todo mundo saiba que daquele dia em diante são pessoas da igreja que vão estar ligando para vocês. Nos ajudem, por favor, nesse recadastramento. E uma nota de falecimento. A irmã Silveirinha, no dia 30 de abril, faleceu. Ela é esposa do nosso presbítero Samuel Gueiros. Nós pedimos a Deus pelo conforto dessa família, assim como nós sabemos que tem outras famílias também que precisam ser confortadas. Agradecemos a Deus porque nós temos essa possibilidade de estarmos juntos dos nossos irmãos, mesmo que virtualmente, orando e intercedendo por suas famílias. Bem, meus irmãos, agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 29. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. A leitura vai ser uníssona. Vamos começar. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Vamos continuar louvando e agradecendo ao nosso Senhor com o grupo de louvor. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam com você, com a sua família, aí na sua casa. Nós vamos continuar o nosso culto de louvor e adoração. Nós vamos entoar um cântico que talvez seja novo para alguns de vocês, mas nós vamos cantar, é um cântico fácil de acompanhar e é um cântico de declaração, que a nossa alma canta ao Senhor por tudo que Ele era, por tudo que Ele é e por tudo que Ele há de ser para sempre. Então acompanhe-nos, se você conhece a letra, cante bem forte na sua casa. Se você ainda não conhece, seja ministrado, aprenda para que nós possamos cantar outras vezes e que nós possamos entregar a nossa alma, o nosso ser e fazer essa declaração que a nossa alma canta ao Senhor. Amém? Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz no meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer.
ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou com Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, de louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela vontade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Que segurança nós temos no nosso Senhor Jesus. Quanta paz Ele nos traz. Quanto vigor, quanto regozijo, quanta restauração nós temos. E quando ouvimos o nome do nosso Deus, como isso é bom para a nossa alma, que nós possamos não somente ouvir e receber, mas para que nós possamos estar sempre cantando e exalando e transmitindo o som celeste que vem do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Som que traz a letra ao coração. Cante conosco, com a sua família. Posso ouvir um som celeste que liberta o coração. Vai crescendo a intensidade dessa nossa adoração. Te entrego tudo que sou, declaro que és meu Senhor. Posso ouvir um som celeste que liberta
Declaro que és meu Senhor, pois tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrada aos teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre pra adorar. Sinto teu poder celeste, me liberta o coração. Vai crescendo a intensidade desta nossa adoração. Te entrego tudo que sou, declaro que és meu Senhor, pois tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrada aos teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre pra adorar. Pois tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrada aos teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre pra adorar. Pois tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrada aos teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre pra adorar. Boa noite, caros irmãos. Com grande alegria estamos aqui para louvar e agradecer ao nosso soberano Deus. E vamos fazê-lo pautados na passagem que está em Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Meus irmãos, esse é um contexto de muitas pessoas nos nossos dias. Um mundo assolado por uma pandemia, em que a ciência se ajoelha diante do vírus. Os tratamentos ainda estão incertos. Meus irmãos, chegou Jesus naquela casa, viu a sogra de Pedro acamada, ardendo em febre, e ele a tomou pela mão, a febre a deixou, e aconteceu algo muito especial. Aquela senhora passou a servir Jesus. Meus irmãos, nós estamos sendo alcançados pelas bênçãos de Deus continuamente. Nós temos o privilégio de estarmos aqui conectados. O irmão aí na sua casa, você tem a oportunidade de participar de um culto, um meio de graça, ouvir de Deus a sua palavra, você se conectar com Ele, ter esse momento de conexão com o nosso Senhor, com o nosso Criador. E diante dessas bênçãos, não lhe resta outra alternativa, senão servi-lo, reconhecê-lo como seu Senhor. E neste momento muito especial em que nós louvamos ao nosso Deus e nos colocamos a seu serviço, o irmão pode contribuir com seus dízimos e suas ofertas. Seus dízimos e ofertas, meus irmãos, irão para sustentar aquelas pessoas que integralmente se dedicam a anunciar a palavra do nosso Deus, sustentar todas as atividades da nossa igreja presbiteriana, que de forma muito transparente revela a aplicação dos valores, dos recursos. Então, enquanto nós cantamos o hino Vaso de Bênçãos, o irmão vai ter a oportunidade de, usando as referências que estão projetadas, estão no seu equipamento, fazer as suas transferências bancárias e assim contribuir para anunciar o Evangelho de Jesus. Então, cantemos e contribuamos.
ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Senhor, como acabamos de cantar, faze-nos um vaso de bênçãos. Meu Deus, nós te rogamos para que isso se torne realidade em cada lar, em cada vida, Senhor, em especial daqueles irmãos que são membros da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, Pai, que uma vez firmaram o compromisso de sustentar a tua obra, Senhor. Meu Deus, que eles façam com gratidão e, sobretudo, com fé em Ti, Senhor. A fé sem a qual é impossível Te agradar. Eu Te louvo, Te agradeço pela vida de cada um dos irmãos, pelos irmãos que contribuem, aqueles irmãos que servem a Tua igreja, Senhor. Nós Te rogamos para aqueles irmãos que não puderam ou estão impossibilitados, abre portas, também toca-lhe os corações para que eles reconheçam, entendam a importância de se ombrear neste trabalho de sustento da Tua casa, Pai. Nós Te rogamos, fica com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de me estender um pouco para proferir uma palavra diaconal relacionada com as próximas reuniões. Os irmãos têm sido comunicados de que a partir desta semana nós teremos a presença das pessoas que se inscreverem para as nossas reuniões. Os nossos assentos, meus irmãos, estão devidamente marcados e eu gostaria de instruí-los que, além da sua inscrição, você tem que cumprir o isolamento social dentro do templo. E
você tem a ajuda das marcações nos assentos. Então, nós temos marcações em verde, onde o irmão poderão ocupá-las. E nós é permitido que até 2 pessoas, desde que tenham convivência, ocupem esses espaços. Então, os irmãos, além de fazer a sua inscrição, vão adentrar o templo, procurar essas marcações nos assentos, e se você vier acompanhado de alguém da sua família, obviamente, você pode continuar junto desta pessoa que o acompanha e sentar-se nessas marcações em verde. Então, eu rogo aos irmãos para que cumpram, obedeçam estas regras de isolamento social. Obrigado. Bem, meus irmãos, vamos continuar aqui com o culto. Agora, vamos fazer uma oração pelo nosso irmão que vai trazer a palavra, o obreiro licenciado Nonato. Ele já esteve aqui na igreja, ele tem um grande projeto, um trabalho que ele faz muito bom ali no Bom Jardim. E eu fico satisfeito de estar aqui com ele e orar agora pela vida do meu irmão. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Abençoa a vida aqui do nosso irmão, abençoa esse momento e que essa palavra, Senhor, realmente venha direto do Teu trono. Utilize o nosso irmão como esse mensageiro abençoado, Senhor. E que essa palavra venha para suprir aquela necessidade que cada um de nós tem, Senhor, de ser colocado em nossas vidas uma porção daquilo que Tu tem para nos ensinar. Que recebamos com muito amor, com muito carinho e, principalmente, que possamos praticar essa palavra. Abençoa o Nonato agora, nesse momento. No nome de Jesus, amém. Oi. Amém, graças a Deus. Deus seja louvado por esse momento. Deus seja louvado pelas vidas aqui presentes. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que temos. Deus seja louvado por mais este dia e mais um privilégio de pregar a sua palavra, a palavra de Deus. Para mim é uma alegria, é uma honra muito grande, sobretudo um temor, pois é a palavra de Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do conselho da igreja, pelas decisões tomadas, pelo trabalho continuado, pela dedicação na obra do Senhor. Ao nosso querido pastor Eliseu, que está sobre recuperação médica, e nós louvamos a Deus pela vida dele, pelas orientações que ele tem nos dado, pela visão da obra de Deus. Deus abençoe o pastor Eliseu, juntamente com esposa e família. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos, com muita alegria, agradecer também e louvar a Deus pela vida das pessoas que aqui estão no templo presencial, fazendo a liturgia do culto, nesse momento que nós não podemos ainda estar presencial com o número total de igreja. Os irmãos que estão aqui no Ministério de Louvor, a Junta Diaconal, o presbitério, os presbíteros reunidos para fazer a liturgia. E claro, também os irmãos aqui os irmãos da mídia, que faz chegar os louvores, a palavra até a sua casa por intermédio desse material que nós temos muito bom na igreja do Senhor, que faz transmitir os cultos de forma remota. Deus abençoe os irmãos, é sempre uma alegria estar aqui. Queridos irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Já vamos iniciar aqui a ministração da palavra de Deus. E como sempre, peço que os irmãos continuem orando para que o Senhor nos dê, ao abrir da nossa boca, a sua palavra, o seu ensinamento, e que venha falar aos nossos corações, para que venhamos ter uma vida santa diante do nosso Deus, reta diante do nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 107. Salmos de número 107. Nós iremos ler apenas o versículo 1. E eu convido você desde já a estar com a sua Bíblia aberta, pois estaremos fazendo uma ministração, uma pregação expositiva com um tema, e é necessário que você fique com a sua Bíblia aberta. Eu quero desde já convidar você que está em casa a
parar tudo que você está fazendo, isso se você puder, mas é muito importante que assim você faça, para que você participe do culto, para que você tenha o entendimento da palavra de Deus, acompanhe na Bíblia Sagrada o que nós vamos estar falando aqui, porque nós vamos estar expondo alguns versículos aqui do Salmo 107, e é interessante, é importantíssimo que você acompanhe para ter entendimento melhor do que vamos estar falando. Salmo de número 107, versículo 1, a palavra do nosso Deus diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ler somente esse versículo, mas repito, continue com a sua Bíblia aberta, pois vamos estar discorrendo sobre alguns versículos. E nós vamos estar falando, irmãos, sobre um tema: a bondade de Deus diante do nosso clamor. A bondade de Deus diante do nosso clamor. E eu convido você a partilhar comigo esse versículo. O livro dos Salmos é o livro de cântico dos judeus. É o inário dos judeus, é o livro de poesia dos judeus. Lutero define o livro de Salmo dizendo que é uma pequena Bíblia, é o resumo do Antigo Testamento. De sorte que a Bíblia tem sido para todos aqueles que se debruçam diante de sua leitura, bênçãos que não se acabam mais, pois ela sempre traz ensinamentos. E o livro de Salmo, em especial, nos traz ensinamento, nos traz cântico, nos traz oração. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor está junto de nós, e nós podemos nos orientar, estar pautado nesta palavra que sempre tem uma boa orientação para nossas vidas. O Salmo de número 107 até o Salmo de número 150 pertence a uma divisão dos Salmos, que são em 5 livros. Então, esse Salmo o Salmo 107 pertence exatamente ao 5º livro da Bíblia Sagrada. E nós vamos estar, irmãos, lendo esse Salmo, porque ele, de forma bastante inteligente e didática, esse Salmo está bem dividido em blocos ou em sentenças. O pastor Paulo Seabra, ele chama essas divisões de blocos, e nós vamos seguir nessa mesma linha, para que nós viemos ter melhor entendimento da palavra de Deus e aplicar melhor às nossas vidas. Portanto, queridos irmãos, eu volto ao tema: a bondade de Deus diante do nosso clamor. Vejamos como o salmista Davi, ele exalta Deus nesse salmo, ele exalta essa bondade de Deus, ele repete por várias vezes. De propósito, ele faz várias referências a esse atributo divino, e eu quero convidar você a compartilhar comigo o versículo 1, o versículo 8, o versículo 15, o 21 e o 31 e o 43. Vejamos comigo agora, nessa leitura, como o salmista Davi declara, aliás, repetindo para os irmãos, esse salmo é dedicado a Davi, segundo a maioria dos estudiosos, esse salmo foi Davi que escreveu. Então, como o salmista, ele expõe essa bondade de Deus. Versículo 1, nós já lemos, mas vamos reler novamente. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Versículo de número 8, olha como diz a palavra de Deus: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, pelo aquilo que Ele tem feito no meio dos homens. Versículo de número 15, o salmista declara essa bondade de Deus, dizendo assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Versículo de número 21, a Bíblia diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade. E o versículo de número 31 está explícito exatamente assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. E o versículo 43, ele encerra: quem é sábio, atentem para essas coisas boas e considere as bondades e as misericórdias do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Veja que o salmista, ele expõe de forma bem clara esses atributos de Deus, de forma bastante inteligente e educativa, para fixar a nossa mente e entendermos essa bondade de Deus. Portanto, irmãos, Deus é bom? Sim, Ele é muito bom.
Deus é muito maravilhoso, tem nos dado vida, tem nos dado paz, tem nos dado alegria, tem nos dado sobretudo a salvação. A Bíblia diz que Deus é o único que realmente é bom e sem nenhuma maldade. Em Lucas, quando aquele jovem rico diz, mestre, que chama Jesus de bom, Jesus diz, não, bom só há um, que é Deus. Não tem outro bom senão Deus. A bondade de Deus é perfeita e está ligada à sua justiça, o seu amor e a sua bondade. Vou repetir novamente essa frase maravilhosa. A bondade de Deus é perfeita e está ligado à sua justiça. Justiça por quê? Porque Deus entende que somos pecadores, que temos a natureza pecaminosa, por isso precisamos dessa justiça de Deus, porque sem Ele nós nunca chegaríamos até Deus. Então essa justiça de Deus faz com que Deus venha até a nós. Essa justiça faz com que Deus olhe para nós e diga, nós estamos debilitados, perdidos nos nossos pecados, na nossa iniquidade. Por isso a justiça de Deus vem até nós, entendendo que somos pecadores. Também essa bondade de Deus está ligada ao seu amor. Mas que amor? O amor de enviar seu único filho para morrer por nós. O amor de dedicar tamanha atenção àqueles que Ele ama, aquele que Ele escolheu, aquele que Ele elegeu. E por último, esse amor, essa bondade de Deus está ligado ao perdão. Perdão dos nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores, não merecíamos a salvação, mas Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, traz justiça, traz amor e traz perdão. Quando fazemos o bem, queridos, nós apenas refletimos, e que bom que fazemos isso, a bondade de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Seus mandamentos são bons e nos mostram como viver da melhor maneira. Deus ajuda os seus filhos, ou a cada um de nós, a escolher o bem e rejeitar todas as coisas mal. Através da sua palavra, Ele nos orienta a estarmos caminhando no caminho para glorificar o seu nome. Veja o que Tiago, no capítulo 1 e versículo 17, Tiago, carta de Tiago, a carta universal de Tiago, quando ele diz, capítulo 1, versículo 17, ele falando da bondade de Deus, ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda e não há sombra de variação. Então, tudo que é bom, irmãos, vem de Deus. Por isso, declaramos essa manhã, no louvor, que foi louvado aqui, na palavra lida, Deus é bom. E continuamos falando sobre esse tema, Deus é bom. E como Deus é bom? Vejamos no Salmo de número 107, essa declaração do salmista, nos revelando essa bondade de Deus. Por isso vamos dividir essa mensagem em 4 blocos. Até o versículo 31 nós vamos dividir em 4 sentenças ou 4 blocos, para entendermos essa bondade de Deus. Voltemos ao tema, a bondade de Deus diante do nosso clamor. Como Deus é bom. Vejamos isso. No versículo 4, acompanhe comigo, por isso eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta. Diz a palavra de Deus, andarão errantes pelo deserto, por caminhos ermos, caminhos secos. Veja que no versículo 4 ele fala de pessoas que estavam andando errantes, perdidos no deserto. O versículo 4 traz essa ação, e uma ação equivocada de pessoas, porque essas pessoas estavam andando errantes no deserto. Ora, andar errante já é triste, quanto mais no deserto. No deserto é escassez, é fome, não tem nada, e você está perdido no deserto. Às vezes, muitas vezes, a gente quando está dirigindo, e eu entro em algumas ruas, que eu não conheço, estou ali meio que perdido, mas daqui a pouco eu me dirijo a uma rua e vejo eu conheço essa rua, agora eu já me achei. A gente se sente aliviado. Veja a situação dessas pessoas. Além de estar andando errantes, ou seja, sem norte, sem nenhum destino a chegar, eles estavam perdidos e por complicar mais ainda, estavam no deserto. Versículo 5, qual é a consequência, irmão, disso aí? Eles estavam perdidos no deserto, e aí a consequência, estavam famintos e sedentos. O que é que a Bíblia nos ensina aqui, irmãos? Quando uma pessoa está desfalecida, isso aqui é o momento de estar desfalecido, triste, sem força.
Veja que o alimento, a água e o alimento são vitais para nossas vidas. E essas pessoas que estavam andando no deserto, errante no deserto, são pessoas que estavam sedentas, famintas, ou seja, é o fundo do poço, é a complicação maior. Infelizmente, nós estamos vivendo complicações a cada dia, pessoas estão se entregando, pessoas estão se entregando aos problemas, às situações, estão até superfaturando os problemas. E essa noite, Deus traz uma palavra aos nossos corações, que o Senhor está conosco, que Ele é bom, que a sua bondade dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Veja o Salmo 40 e o versículo 5, quando o salmista, em total desespero, em total problema na sua vida, ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela face da sua salvação. Isso aqui é aquele conhecido solilóquio, que é a conversa no espelho, a conversa com si. Às vezes o problema está tão terrível, estamos mergulhados numa situação que a gente começa a conversar sozinho e começa a querer buscar ânimo com a gente mesmo. Mas essa conversa é muito boa. Porque estás abatido, a minha alma? Parece coisa de gente perturbada. Alguns entendem que aqui é o salmo de alguém perturbado, mas não é quando as pessoas estão mergulhadas em um problema, desfalecido, em angústia, eles começam a buscar o Senhor, de alguma forma, sair desse problema. Agora, se esse salmo se acabasse aqui, nós estaríamos perdidos. Eu convido você para ir para a solução desse problema que o salmista aqui nos revela no Salmo, no versículo de número 6. A Bíblia diz que diante dessa situação, diante desse problema, clamaram ao Senhor na sua angústia. Olha o nosso tema, a bondade de Deus diante do nosso clamor. Não é porque o nosso clamor faz Deus ser bom. Deus é bom pela sua essência, Deus é a própria bondade. Mas note que essas pessoas estavam errantes, perdidos no deserto, estavam famintos, sedentos. O que é que eles fazem? Eles clamam ao Senhor, eles oram, eles apelam a essa bondade de Deus. O salmista aqui estava triste, mas ele tinha voz para clamar. Eu convido você a clamar ao Senhor. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, a dificuldade, nós convidamos a você, querido, a clamar ao Senhor, a colocar diante de Deus essa situação. Eles clamaram ao Senhor. Veja que é uma ação contrária àquela ação que eles andaram perdido, errante. Por que eles andaram perdido, errante? Não sei, ninguém sabe. Mas eu sei que a consequência foi ter uma vida complicada, faminta, sedenta, perdidos, sem rumo. E aí é apresentada a solução no versículo de número 6. Eles clamam ao Senhor. Eles pedem ao Senhor por misericórdia. E aí, queridos irmãos, vem a resposta. O Senhor os livra. Eles não só clamaram, aqui não termina o versículo, eles clamaram ao Senhor na sua angústia. O restante diz: e o Senhor os livrou. A ação nossa é clamar ao Senhor, e a ação de Deus é nos livrar desses problemas, dessas angústias que nos tiram a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 7. Conduzi-os pelo caminho. Essa é a resposta de Deus. Além de livrar do problema, Deus agora conduz essas pessoas que estavam errantes, que estavam perdidas, que andavam sem norte. Aí Deus faz com que essas pessoas comecem a caminhar pelo caminho que Ele está direcionando. É assim que Deus faz, queridos. É assim que Deus faz na nossa vida. Nem tudo está perdido. Deus, Ele tem a solução desses problemas que nos traz angústia, aflição. Deus vai te trazer, te colocar novamente no caminho que Ele quer que você trilhe, que Ele quer que você ande. Clame ao Senhor. Esse é o segredo que é revelado aqui na Bíblia. Versículo de número 8. Depois de estar perdido no deserto, andar errantes, famintos, sedentos, eles clamam ao Senhor, o Senhor os livra. E agora, versículo de número 8, olha a nossa obrigação. Qual é a obrigação de cada um de nós? É fazer o que estávamos fazendo anteriormente, louvar o Senhor. Mas não somente louvar na igreja, louvar em casa, louvar no trabalho, louvar na rua, louvar aonde Deus nos mandar. Versículo de número 8. Rendam graças ao Senhor pela sua bondade. Rendam graça. Exalte ao nome do Senhor.
Diga que Deus é bom. Fale de Jesus para as pessoas. Exalte a Deus através do teu trabalho, através da tua contribuição, através do teu sustento na igreja. Glorifique a Deus. Deus nos livrou de estarmos errantes, perdidos, e agora eu venho louvar ao Senhor com aquilo que Deus me deu, com meus talentos. Louvado seja Deus. Quando o ministério de louvor aqui louva, quando o pessoal toca os instrumentos, Deus está usando a cada um dos irmãos naquilo que eles têm de melhor, que é os seus dons. E é bom que os irmãos glorifiquem a Deus através dos seus dons, como tem feito. Deus seja louvado, irmãos. Vamos continuar louvando. E aqui nós temos um princípio bíblico, irmãos. Um princípio de ensinamento bíblico. A sequência nesses 4 blocos sempre vai ser essa. Houve um problema, eu identifiquei o problema, eu clamo ao Senhor, Ele me dá livramento e eu agradeço. Veja bem, vou repetir a sequência para que você entenda. Um problema existe, a situação difícil existe. Eu identifico esse problema. Qual é o problema? Estou errante, perdido pelo caminho, estou desfalecido, estou sedento. E aí eu clamo a Deus, vem o livramento, e aí vem a minha gratidão. É um princípio bíblico de ensinamento do Senhor para nossas vidas. O Senhor Jesus nos ensinou a clamar ao Deus Pai em seu nome, para que o milagre venha acontecer. Clame a Deus, irmãos. Deus sabe do que necessitamos. A Bíblia diz que antes que eu venha falar, Ele já sabe o que eu vou pedir a Ele, o que eu vou suplicar, mas eu devo estar clamando a Deus. Deus tem a solução para tudo aquilo que nos traz aflição e tribulação. Salmo de número 40, eu convido você para refletir comigo nesse salmo, versículo 1 até o 5, diz assim a palavra do Senhor. Salmos de número 40, versículo 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja bem, irmãos, um Deus soberano. Aqui, claro, é uma figura de linguagem, Deus se inclinar. Deus não precisa, mas veja a condição aqui do salmista. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Olha como é que o salmista aqui estava. Tirou-me de um charco horrível, de lodo, um tremendal de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e colocou um novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao Senhor, ao nosso Deus. Muitos verão e temerão o Senhor e confiarão no Senhor. 3 coisas nós observamos aqui, e a quarta é um resultado. Primeiro, qual era o estado, qual era a posição, como estava o salmista? No tremendal de lama, no fundo do poço, acabado, cheio de angústia, arrasado. O que é que ele faz? Ele clama ao Senhor. Continue clamando ao Senhor, continue suplicando ao Senhor. E essa semana, quando fui convidado aqui pelo pastor, pelo conselho para estar aqui, eu coloquei em prática tudo isso, irmãos. Senhor, eu vou clamar a Ti, Deus. E eu, nas vários dias dessa semana, eu coloquei em prática, em várias situações que aconteceram no meu dia a dia, eu vou exercitar o que eu vou pregar. Eu vou clamar, a situação está difícil, eu vou orar a Deus. Irmãos, por incrível que pareça, milagres e milagres aconteceram. Resposta de Deus, resposta em tomada de decisão do nosso dia a dia, que nos aflige, que nos tira a paz, e Deus sempre nos orientava. Então, o salmista estava aqui no charco de lodo. Aí Deus faz o quê? Deus pega ele, coloca ele sobre uma rocha. Deus coloca ele sobre uma rocha. Quando a pessoa está numa lama, está em dificuldade, ele não tem mobilidade, ele anda de qualquer maneira. Então Deus faz assim: eu vou firmar os teus passos, eu vou colocar você sobre uma rocha, e Ele faz mais, Ele firma os nossos passos. Nós estamos firmados em Deus, querido. Quem nos firmou foi o Senhor. Vai acontecer problema, vai acontecer dificuldade, mas o Senhor vai estar sempre com você, como general, segurando a tua mão, estará sempre à frente, derrubando as muralhas para que você venha caminhar e essa aflição venha passar. Louvado seja o nome do Senhor. Firmou nossos pés sobre uma rocha, e aí Ele põe um novo cântico na nossa boca. Qual é esse novo cântico? De louvor a Deus, de gratidão ao Senhor. Em vez de eu murmurar, eu vou cantar. Em vez de eu amaldiçoar, eu vou abençoar. Em vez de eu querer o mal das pessoas, eu vou querer o bem. Em vez de eu estar com a minha vida sempre falando de coisas ruins, eu vou falar coisas boas. É um novo cântico, e eu vou louvar a Deus. E por último Ele diz: muitos verão e temerão o Senhor.
e confiarão no Senhor pelas atitudes, pelo que Deus fez na nossa vida. Queridos, a nossa vida é um espelho. O crente, ele é um espelho. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas querem ver a nossa vida caminhar de forma diferente. Quando eu tenho uma vida de fracasso sobre fracasso, de uma vida cheia de murmuração, as pessoas irão ver e não terão nenhuma confiança. Mas quando você procura ter uma vida santa diante de Deus, ser resiliente, ser uma pessoa que se levanta diante desses problemas, com a graça de Deus, as pessoas verão isso e temerão ao Senhor. Salmo de número, encerrando a primeira sentença aqui, Salmo de número 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. É na angústia, é na aflição, irmãos. Clame ao Senhor. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos entrar na cova do leão. Muitas vezes Deus não permite que nós entramos, mas há momento que Ele permite que Ele nos dá o livramento lá dentro da cova dos leões. Ele nos dá o livramento lá dentro da fornalha. E é de lá que eu tenho que clamar, que eu tenho que pedir, que eu tenho que suplicar. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Continue clamando. Diante de todo qualquer problema, o clamor a Deus produz libertação daquilo que nos maltrata. Quando você clama a Deus, você reconhece Ele como superlativo, como soberano, como poderoso Senhor da tua vida. Você reconhece a Ele como um Deus que está com você, está ali para te ajudar como Senhor da tua vida sobre tudo. Você o reconhece como além das circunstâncias que está vivendo, irmãos. Quando eu clamo a Deus, eu vou dizer com o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Continue clamando ao Senhor. Salmos 34, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. É isso que está dizendo, irmãos, é a palavra de Deus. Quem está aqui nos orientando é a palavra de Deus. Por isso eu convido, clame ao Senhor diante de toda dificuldade, porque você serve a um Deus bondoso, a um Deus maravilhoso. Repito o tema, a bondade de Deus diante do nosso clamor. Deus é bom? Vamos ver como Deus é bom. Vamos para o versículo de número 10. Vamos ver outra situação, dentro do mesmo contexto. Versículo 10. Assentados nas trevas, você vai ver que está de forma resumida, mas se você ler, você vai ver essas mesmas palavras, sentados nas trevas, à sombra da morte, presa a aflições de ferros. Isso aqui, irmãos, é uma consequência de alguma coisa que foi feita. Qual é a consequência? O que foi feito anteriormente para chegar a essa situação? Versículo 11, acompanhem comigo. Por teres sido rebelde ao Senhor, contra a palavra do Senhor, e desprezado o conselho do Altíssimo. Uma ação negativa levou a pessoa a estar assentado nas trevas, à sombra da morte, preso em aflições e em ferros. Isso aqui é importantíssimo para você entender o agir de Deus, a bondade de Deus sobre a nossa vida. Por que essas pessoas estavam nessa situação? Porque eles foram rebeldes, se rebelaram contra a palavra de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo. Quantas pessoas que estavam na igreja, bem, servindo ao Senhor, mas de repente começaram a ser rebelde à própria palavra do Senhor, a ser descrente àquilo que o Senhor está fazendo, a não mais dar crédito à palavra de Deus. O problema, a situação tem te angustiado tanto, que você tem sido rebelde à palavra do Senhor, e muitos têm desprezado o conselho do Altíssimo. Deus está dizendo, é por aqui, Deus está orientando, e a pessoa está tomando outro rumo. Queridos, o fim, a consequência será assentado nas trevas, à sombra da morte, preso em aflições e em ferros. Isso aqui está falando de quão grande, irmãos, terrível é estar sendo rebelde à palavra de Deus, é não atender os conselhos do Senhor, as orientações da igreja, do pastor, do líder de ministério, de departamento. Eu convido você a clamar ao Senhor, mesmo diante disso. Versículo 12, não houve quem o socorresse. Irmãos, há problemas na nossa vida, há situações tão difíceis,
que muitas vezes aquele melhor amigo que você tem, pessoa íntima, ele na hora do problema, da aflição, ele se afasta. E às vezes não é maldade não, é o próprio Deus trabalhando, irmãos. É o próprio Deus que faz essas pessoas, porque Deus Ele quer ter um relacionamento contigo. Deus está chamando, é a tua atenção, não é do amigo, não é da pessoa, é a tua. Por isso Deus afasta até aquelas pessoas que são mais íntimas tuas, de você, porque Deus quer tratar com você. Deus está forjando o teu caráter, Deus está trabalhando na tua vida. Não houve quem o socorresse. É quando você está rodeado de gente, poxa, mas estou passando esse problema, as pessoas não estão compreendendo. É porque Deus está tratando com você, queridos. Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus quer tratar com você. Versículo 13, olha a solução, olha o final dessa sentença. Então, versículo 13, então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações. Eram pessoas que estavam sentadas nas trevas, à sombra da morte, presas em aflições e ferros. Versículo 13, eles clamaram ao Senhor. Olha o versículo 14, gente. Tirou das trevas, das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Se você observar o versículo 10, eles estavam presos a aflições de ferro. Sabe o que Deus faz? Deus despedaça essa cadeia. Deus quebra, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tirou das trevas. A pessoa, por algum motivo, por ser rebelde ao Senhor, por estar desobedecendo, não seguindo o conselho do Senhor, ficou nessa situação. Mas Deus é bom, Deus é bondoso, as pessoas clamaram, nós vamos clamar, e Deus vai nos livrar, porque Deus, irmãos, Ele faz a coisa perfeita. Ele nos tira da sombra das trevas, e aquelas cadeias que nos estava aprisionando, ou seja, a tribulação que nos aprisionava, Deus faz com que isso seja quebrado e destruído, ou seja, Deus faz a obra completa na nossa vida, irmãos. Ninguém é meio crente, você é crente salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela graça e a misericórdia de Deus. Pela graça e a misericórdia de Deus, Deus faz tudo na nossa vida de maneira perfeita e completa. Eu quero, alguns anos atrás, eu e a Jusileide nem éramos casados ainda, nós éramos jovens da igreja, e um dia nós saímos junto com um grupo de jovens para ir fazer uma visita, para visitar, e quando estava próximo a 11 horas, depois de 11 um pouquinho, encerrando a visita, nós vamos passando numa rua, e uma senhora nos chama, aí vem cá, vocês são crentes? Somos. Vocês podem, por favor, vir na minha casa para orar pela minha filha? E nós, claro, todo empolgado, jovem, e buscando ao Senhor, fomos na casa. E aquela senhora, meio triste pela situação, e quando eu entrei na casa, eu vi uma cena que nunca tinha visto, que me deixou triste, uma cena terrível. Ela mostrou a filha dela que estava deitada no chão, ela não tinha mais carne, ela só tinha o couro e o osso, aquele couro cobrindo o seu osso, não tinha mais cabelo, o olho muito grande, estava numa fase terminal de câncer, e ela disse, os médicos, ela fez tratamento, há muitos anos, os médicos mandaram ela para casa, ainda me lembro da história, porque isso ficou na minha mente, eu novo convertido ainda, o Senhor tinha me resgatado por aqueles dias, nós estávamos fazendo esse evangelismo, o certo é que ela pediu para nós orarmos, e eu, na minha fé pouca, não conhecendo o poder de Deus ainda, eu disse, vamos orar. E eu orei, entregando aquela mulher a Deus, porque eu não via a solução ali, eu via que Deus já ia levar aquela mulher, Deus estava recolhendo para si. E o certo é que eu orei com aquela voz trêmula e triste, Senhor, entregue nas tuas mãos, porque o Senhor prepara e leva, ou seja, eu fiz uma oração de entrega de corpo a Deus. Terminou a oração, eu estava mais um grupo de jovens, Jusileide também estava na época, éramos namorados, e aí uma moça disse assim, eu quero dizer para a senhora que Deus vai curar sua filha. Aí aquilo, eu era o homem do grupo, né, só tinha mulheres, e eu disse, não pode, como é que ela diz uma coisa dessa? Deus vai curar, a pessoa está semi-morta aí já.
Deus vai curar a sua filha. Nós vamos voltar aqui, vamos continuar orando e Deus vai curar. E a mãe se alegrou. O certo é que combinamos de ir no outro dia orar. E no caminho eu fiquei interrogando, como é que tu disse que Deus vai curar? Você não viu a pessoa, sempre, Deus vai curar, irmão Nonato, tenha calma, confie em Deus. Aquela moça me ensinou coisa tremenda, maravilhosa, confiar nessa bondade de Deus, no poder de Deus. Voltamos no outro dia para orar. Quando eu cheguei, a moça não estava, aquela pessoa doente, não estava mais no chão. Ela ficava no chão porque ela sentia um calor, queimando por dentro. Ela estava na rede, toda enrolada, porque estava com frio. Um dia estava com calor, outro dia estava com frio. E nós oramos, mas eu não vi melhora. E eu comecei, o que vai acontecer? E essa menina vai colocar nós em problemas, como é que vai ficar a igreja? O terceiro dia fizemos lá, e ela, um dia estava na cama, outro dia estava no chão, estava na rede. Eu sei que, ao quarto dia, nós chegamos na casa, e eu olhei, não estava no chão, não estava na rede, morreu. E agora? O que eu vou dizer para a mãe? O que nós vamos falar para a mãe? E eu cheguei perto da mãe que estava fazendo os afazeres dela, disse, olha, para aquela mãe, disse assim, com medo de perguntar para saber a resposta, e aí a senhora está bem? Ela, estou bem. E eu disse, graças a Deus, Deus confortou o coração dela, eu pensando comigo, e eu perguntando, o nome da pessoa era Osana, e eu disse, e a irmã Osana? Vocês não viram, não, está ali lavando roupa. Quarto dia, irmãos, de oração. O certo é que Deus levantou aquela mulher, Deus curou aquela mulher, deu muitos dias de vida àquela mulher, ela botava um lenço na cabeça e ia para a igreja, glorificando o nome do Senhor, queridos. Nós servimos a um Deus bom, a um Deus maravilhoso, a um Deus que cura as nossas aflições, mas cura as enfermidades também, como foi lido aqui. Jesus já pensou curar de uma febre? É tão simples, mas está lá escrito, Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre, mas também cura do câncer, cura a nossa alma, cura o nosso espírito. Nós servimos a um Deus poderoso, misericordioso, bondoso e maravilhoso. Por isso, queridos irmãos, vamos clamar ao Senhor. Veja o versículo de número 11, de número 15. Essas pessoas que estavam tristes, estavam em trevas, estavam na sombra da morte. Olha o versículo 15. O versículo 15 é exatamente a minha gratidão a Deus. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Estamos agradecendo a Deus. Estamos sendo gratos a Deus. Rendei graça ao Senhor pela sua bondade. É minha obrigação, é sua obrigação, nosso dever louvar ao Senhor, falar do amor de Deus, estar trabalhando na obra do Senhor, está envolvido na obra do Senhor. Seja grato a Deus, porque você tem mais de uma função na igreja, Deus te usando com mais de uma função na igreja, é muito trabalho para mim. Glorifique a Deus, querido, glorifique a Deus, porque tem muitos que não têm essa força, não têm esse vigor, e Deus tem te dado. Quando você se envolve, você está sendo grato a Deus, você está rendendo graça ao Senhor. Viram que a sequência é a mesma? Problema, identificou o problema, fizeram o quê? Se desesperaram, clamaram ao Senhor. Que foi que veio? O livramento. E por último, vem a gratidão. Eu passo para o terceiro ponto. Por como o Senhor é bom. Repito o tema, a bondade de Deus diante do nosso clamor. Versículo 17, acompanhem comigo. Caminhando para o final. Versículo 17. Pessoas estultas. Quem são os estultos? São pessoas sem discernimento, insensatos, estúpidos. Pessoas que, por causa do caminho da transgressão das suas iniquidades, serão afligidos. Pessoas assim traz aflição para a sua vida. Iniquidade, transgressão, o que é iniquidade? Iniquidade é coisas que nós fazemos exageradamente, que fere a santidade de Deus. Transgredir a lei de Deus de forma interrupta, sem parar. E há pessoas assim, irmãos, mergulhados nesse problema de ter uma vida pecaminosa. Repito o que eu falei outros dias atrás aqui, o pecado é tão terrível na vida do crente, que tira a melhor coisa que o Senhor nos deu, a alegria da salvação, a certeza de estarmos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não por mérito nosso, mas por obra, graça do nosso Senhor Deus. Ele nos salvou
mediante a sua bondade, mediante a sua graça. Pessoas que vivem uma vida de pecado, pessoas que vivem uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, fora é outra coisa, não tem nenhum compromisso com Deus. Essas pessoas serão sempre afligidas. O resultado disso, irmão, é aflição. E o que é aflição? Aflição é estarmos tristes, debilitados, fracos. Veja o que é que diz o versículo 18, o estado dessas pessoas. Aborrecem a comida, estão à porta da morte. Aborrecer a comida, irmãos, é você ter comida e não ter gosto, não ter vontade de comer. É você ter até bens materiais e não usufruir daquilo dali, porque estão vivendo uma vida dupla, de pecado, de transgressão. E eu quero trazer essa palavra ao teu coração, nesse dia, nesta noite que o Senhor está falando ao teu coração. Por mais afastado da comunhão do Senhor, pela sua bondade, Ele não nos deixará na morte, vindo antes o livramento. Livramento. Olha o versículo 19, queridos irmãos, versículo 19. Olha, versículo 19. Olha o fechamento desse salmo, dessa sentença, desse bloco. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Qual é a ação? A ação bondosa de Deus diante das nossas tribulações. Queridos, por mais que seja terrível o nosso pecado diante de Deus, por mais que você tenha pecado contra o Senhor, mas hoje é o dia que o Senhor te deu. Clame ao Senhor. Faça como o salmista Davi, no Salmo 51, ele apela para essa bondade de Deus, ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Davi estava em aflições, em tribulações, porém ele apelou para essa essência de Deus, que é a bondade de Deus. Deus, Ele é a própria bondade, queridos. E Ele vai resgatar você, Ele vai levantar você. Aliás, Ele vai te levantar, porque nunca o inimigo conseguiu tirar você, tirar aquilo que Deus já preparou para a tua vida. Você pode estar debilitado, fraco, mas Deus vai te fortalecer novamente. Versículo de número 20, acompanhe comigo na palavra de Deus. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que era mortal. Irmãos, o que nos traz felicidade, o que nos dá força é a palavra de Deus. Eu tenho dito lá na congregação no Bom Jardim: quer estar firme, queridos? Leia a palavra. Quer estar fortalecido no Senhor? Leia a palavra. A palavra de Deus é vitamina para nossas vidas. A palavra de Deus é o nosso alimento diário espiritual. Precisamos da palavra de Deus. E só a palavra de Deus, ela vem sarar nossas feridas, vem nos colocar diante de Deus de forma que o Senhor venha nos usar na sua obra. Louvado seja Deus. Somente a palavra de Deus nos livrará das nossas ações, das ações da nossa natureza. O que é que tem na nossa natureza? Pecado. Somos pecadores, por isso precisamos dessa bondade de Deus. Qual é o nosso dever? Deus nos livrou mesmo diante de pecado, de iniquidade, de sermos insensatos, estúpidos com nossas atitudes. Versículo 21 e 22. Qual é o nosso dever? Rendam graça ao Senhor pela sua bondade. Gratidão às muitas maravilhas que o Senhor tem nos dado. Eu quero passar para o último ponto, para nosso encerramento. Como o Senhor é bom. Repito o tema: a bondade de Deus diante do nosso clamor. E eu repito, Deus não é bom porque nós clamamos, Ele é bom porque Ele é a sua essência ser bom, só Ele é bom. Versículo número 23, diz que pessoas que andaram errante, sem rumo na vida, sem nenhum sentido, sem esperança, sem fé, sem motivação para continuar vivendo. Amados, nós estamos vivendo exatamente isso diariamente na nossa vida. Pessoas estão sofrendo aí sem rumo. Versículo 27, andaram cambaleando, como ébrios, perderam o sentido da vida. São pessoas que se mergulham nessa vida de estar afastado de Deus, vivem cambaleando, sem nenhum rumo. Versículo 28, vem um resultado, vem a saída, o remédio para isso. Qual é o remédio? Clamar ao Senhor,
e ele os livrou das suas tribulações. Versículo 29, fez cessar tormenta, por mais que esteja vultoso, por mais que esteja terrível essas ondas de tribulações sobre a tua vida, clame ao Senhor, pois Ele tem poder de fazer cessar essas tormentas, essas lutas. Deus traz, versículo 30, Deus traz alegria e nos leva ao desejado porto. Estávamos perdidos, porém Deus nos achou e nos deu alegria. Como o salmista Davi fala no Salmo 51, torna-me a dar a Deus a alegria da tua salvação. E o resultado é, o ponto final é esse, versículo 31, rendam graça ao Senhor pela sua bondade. É a mesma sequência. Há o problema, eu identifico o problema, eu clamo ao Senhor, vem o livramento e eu agradeço. Seja qual for a situação, querido, eu quero convidar você a continuar clamando ao Senhor. Nós vamos passar, o povo de Deus, a igreja do Senhor, enfrentou muitas lutas e tribulações. Eu vou ler a conclusão, falar a conclusão como está aqui. Diante de toda e qualquer situação, a maneira mais eficiente e eficaz é clamar ao Senhor. É orar ao Senhor, é suplicar por sua misericórdia, pois Ele é o nosso Deus bondoso e misericordioso. Precisamos orar mais. Seguir o conselho do apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orai sem cessar. Diante de Deus devemos nos derramar em lágrimas, em súplicas, pelo livramento diário, pelas angústias, pelas aflições. Conselho bíblico, ore, continue orando e ore mais. Veja, em tudo que eu falei aqui, queridos, encerrando, em tudo que foi falado aqui, tudo que foi lido, aqui até o do Salmo 107, as circunstâncias eram diferentes, porém, a tônica é a mesma. Qual é a tônica? O ponto mais forte, clame ao Senhor. Eu convido você a clamar ao Senhor. Daqui a pouquinho eu volto, estarei orando pela tua casa, pela tua vida, orando ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Meus irmãos, eu vou agora usar uma palavra do pastor Toniel. Foi um verdadeiro banquete. O dia de hoje, pela manhã, nós tivemos o obreiro Rodrigues, agora o Nonato. Todos dois trouxeram grandes maravilhas para nós. O que nós precisamos, meus irmãos, é utilizarmos essa palavra no nosso dia a dia. Precisamos colocá-las nas nossas mentes, nos nossos corações e nas nossas ações. Agora à noite, finalizamos o dia de domingo, primeiro dia da semana. Utilize tudo que foi aprendido hoje aqui, meu irmão, minha irmã, para alegrar a sua vida, para transformar a sua vida, porque o nosso Deus é poderoso e Ele cuida de todos. Meus queridos, um último aviso. O conselho vai se reunir amanhã para deliberar sobre o novo decreto que saiu agora, dia 1º de maio, o decreto municipal e o decreto estadual. Então, os irmãos aguardem, porque qualquer informação, qualquer novidade, qualquer modificação será enviado posteriormente através do WhatsApp, dos grupos, para os irmãos ficarem por dentro do que está acontecendo. Tá certo? Então, amanhã nós temos reunião do Conselho para deliberar sobre esse novo decreto. Bem, o grupo de louvor vai nos conduzir mais uma vez. Alimentados pela palavra trazida de forma tão gostosa pelo obreiro Nonato, que nós possamos clamar diariamente, sabendo que Ele cura, que Ele salva, clamar pelo perdão e pela graça do nosso Deus. Levante-se com a sua família, coloque-se em adoração diante do Senhor e clame pela misericórdia do Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar.
misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Sobre a tua igreja, Pai. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Com toda a sua força, pois erga a hoje sua eu voz na preciso sua casa, do e teu clame por isso. amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Oi. Amém, graças a Deus, Deus seja louvado. É bom louvarmos ao Senhor. Repito o que eu falei no finalzinho aqui, na conclusão. As circunstâncias eram diferentes, porém a tônica a mesma. Clamaram ao Senhor. Eles clamaram a Deus, diante de toda e qualquer dificuldade. Eu convido você a clamar ao Senhor. E a bênção virá sem dúvida, porque servimos a um Deus bondoso. A resposta virá. Em todos os momentos, todas as sentenças, vimos a resposta de Deus. Ela virá. E nunca se esqueça de ser grato a Deus. Agradeça a Deus com a tua vida, com o teu louvor, anunciando a palavra de Deus, falando do amor de Deus às pessoas que precisam ouvir essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero orar por você, eu quero orar encerrando o culto esta noite. Quero suplicar a Deus pela tua vida e pedir essa misericórdia de Deus sobre nossas vidas, pois precisamos dessa misericórdia a cada dia. Somos pecadores, e Deus tem nos dado essa maravilhosa bênção do seu perdão. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, Pai maravilhoso, louvamos o teu nome por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos na tua casa, na tua presença, por sentirmos essa alegria no nosso coração, Senhor, pela tua palavra, Senhor, fazer efeito na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, tua bondade, Senhor, sobre nossas vidas, Pai, que venhamos clamar a ti, independente da situação, orar, Senhor Deus, orar em família, orar mais uma vez e continuarmos em oração, orarmos sem cessar. Deus querido, te pedimos pela igreja presbiteriana, por cada amados irmãos, membros comungantes, Senhor Deus, pelos familiares, pelas famílias. Deus querido, que o Senhor continue guiando essa igreja
na genuína palavra, Senhor, livrando os teus filhos de todo mal, Senhor. Deus querido, abençoa os teus filhos, um domingo abençoado, Senhor Deus, para cada um, e amanhã, segunda-feira, um dia abençoado na tua presença, produtivo, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Deixa comigo estar, o Espírito queimando em meu ser. Amém.